Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 7 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Vamos nessa então, pessoal, sabadão chegando, mais um dia aqui para lucrarmos muito. Esse sábado aqui tá maravilhoso, vou trazer para vocês 20 análises, 20 palpites para fazermos boas entradas. Palpites aqui com valor de mercado muito interessante, pessoal. Esse sabadão aqui vai ser o dia da forra, pessoal, dia para lucrar muito. Repassando aqui para vocês os joguinhos de quinta-feira muito boa. Nossos dois bilhetes, tanto pronto quanto ousado, bateram mais uma vez. E de 13 palpites que eu deixei aqui para vocês, acertamos 11 greens. Um dia aqui muito bom mesmo. Vamos aqui dar início aos jogos de sabadão para o vídeo não ficar tão longo. Para começarmos, vamos aqui na Bundesliga 2. Temos o confronto entre o R versus o Hamburgo às 8 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Hamburgo, segundo colocado, fazendo uma excelente campanha. Em 8 jogos tem 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o R aqui pertinho da zona de rebaixamento, 15º colocado. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Que nós temos de interessante. O R marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 6 e mais de gol e meio bateu nas últimas 6 partidas. Já o Hamburgo marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 e mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Hamburgo, mesmo jogando fora de casa. Eu vou entrar aqui na dupla chance para o Hamburgo neste confronto. E agora vamos para os jogos da Premier League. Temos o confronto entre o Luton versus Tottenham às 8h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Tottenham é o segundo colocado da competição. Em 7 jogos tem 5 vitórias e 2 derrotas, ainda não perdeu. Já a equipe do Luton, 17ª colocada. Em 7 jogos tem apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante. Luton sofreu gol nas últimas 10 partidas, o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Tottenham marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Tottenham. Viver um excelente momento, eu vou entrar aqui na vitória seca para o Tottenham neste confronto. Ainda aqui pela Premier League temos o confronto entre o Fulham versus o Sheffield United às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Fulham, 13º colocado, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Sheffield, a última colocada da competição, em 7 jogos ainda não venceu, tem somente 1 empate e 6 derrotas. Nós temos de interessante. Fulham, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Sheffield não ganhou nas últimas 8 partidas, sofreu 2 ou mais gols nas últimas 4. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Fulham não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Fulham neste confronto. E para fecharmos aqui na Premier League, confronto entre o Manchester United versus o Brentford às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Manchester é o 10º colocado, em 7 jogos tem 3 vitórias e 4 derrotas. Já o Brentford é o 14º colocado, em 7 jogos tem apenas uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Uma equipe que empata muito. O que nós temos de interessante? O United marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Já o Brentford marcou gol em 8 das últimas 10 e não ganhou nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, o United precisa se recuperar, perdeu as últimas 2 partidas, tanto na Liga dos Campeões quanto na Premier League. Acredito muito que ele não irá perder essa partida aqui. Vamos entrar na dupla chance para o United neste confronto. Vamos agora aqui para a Bundesliga, confronto entre o Borussia Dortmund versus Union Berlin às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Borussia é o 4º colocado, em 6 jogos tem 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Já Union Berlin, 11º colocado, em 6 jogos tem somente 2 vitórias e 4 derrotas. Nós temos de interessante. Dortmund não perdeu em 9 das últimas 10 partidas. A equipe do Union Berlin sofreu gol nas últimas 8 e perdeu as últimas 6 partidas. Na Liga dos Campeões, o último confronto abriu 2-0 em cima do Braga no primeiro tempo e simplesmente tomou uma virada no final, tomou um 3-2. A equipe está muito mal essa temporada. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, eu vou buscar o favoritismo do Dortmund. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui na Bundesliga, confronto entre o RB Leipzig versus Bochum às 10h30 da manhã. Classificação dos dois.
Leipzig é o quinto colocado, em 6 jogos tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Bochum, na zona de rebaixamento, é o 16º colocado, em 6 jogos ainda não venceu, soma 3 empates e 3 derrotas, tem a pior defesa da competição, já sofreu 19 gols. E nós temos de interessante: Leipzig marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Bochum marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 7 e não ganhou nas últimas 7 partidas. Para este confronto aqui não tem jeito, o Leipzig é muito favorito, vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. E agora vamos de campeonato italiano, temos o confronto entre a Inter de Milão versus Bolonha às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. A Inter em 7 jogos tem simplesmente 6 vitórias e apenas uma derrota, o melhor ataque da competição. Já o Bolonha é o 8º colocado, em 7 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e uma derrota, fez 6 gols e sofreu 4. Nós temos de interessante: Inter marcou gol nas últimas 9 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Já o Bolonha não perdeu nas últimas 6 partidas, não sofreu gol nas últimas 4 e o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui não tem jeito, a Inter de Milão é muito favorita, apesar do Bolonha vir com essa defesa excelente numa fase boa, mas não tem jeito, o Bolonha vai sofrer gol nesse jogo. Vamos entrar aqui na vitória seca para a Inter de Milão nessa partida. Ainda aqui de campeonato italiano, confronto entre a Juventus versus Torino às 13 horas, classificação dos dois. Juventus é a 4ª colocada da competição, em 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já a equipe do Torino é a 10ª colocada, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nós temos de interessante: Juventus marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, Torino menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcam em 7 das últimas 10. Jogando em sua casa, acredito muito que a equipe da Juventus não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para a Juventus neste confronto. E para fecharmos aqui no italiano, o confronto entre o Genoa versus o Milan às 15h45. Vamos ver a classificação dos dois. A equipe do Milan, 2ª colocada, em 7 jogos tem 6 vitórias e apenas uma derrota. Já o Genoa, 14ª colocada, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E nós temos de interessante: Genoa marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas e ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Milan não perdeu nas últimas 5 partidas e marcou gol em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, quero buscar o favoritismo do Milan, mesmo jogando fora de casa, acredito nesse bom momento dele. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Milan neste confronto. E agora vamos para a Championship, a 2ª divisão da Premier League, confronto entre o Leicester versus Stoke City às 11 horas da manhã, classificação dos dois. Leicester, disparado líder da competição, em 10 jogos tem 9 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Stoke City é apenas o 18º colocado, em 10 jogos tem 3 vitórias, um empate e 6 derrotas. Nós temos de interessante: Leicester marcou gol nas últimas 6 partidas, ganhou 8 das últimas 10 partidas. Já a equipe do Stoke City sofreu gol nas últimas 9 partidas, sofreu gol primeiro nas últimas 9 partidas. Para este confronto não tem jeito, jogando em sua casa, eu vou buscar o favoritismo do Leicester. Com essa odd excelente, eu vou entrar aqui no empate anula para ele neste confronto. E agora vamos para a La Liga, confronto entre Real Madrid versus Osasuna às 11h15 da manhã no Santiago Bernabéu. Classificação dos dois. Real Madrid, líder da competição, em 8 jogos tem 7 vitórias e uma derrota. Já a equipe do Osasuna, 10ª colocada, em 8 jogos tem 3 vitórias, um empate e 4 derrotas. E nós temos de interessante: Real Madrid marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou 9 das últimas 10 partidas e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Osasuna sofreu 2 ou mais gols nas últimas 6 partidas e o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, o Real Madrid é muito favorito. Com essa odd boa, vamos entrar aqui na vitória seca para o Real Madrid neste confronto. Vamos agora aqui para a Noruega, confronto entre o Ball Club versus o Viking às 13 horas, classificação dos dois. Viking perdeu sua liderança na última rodada, é o 2º colocado agora. Em 23 jogos tem 16 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já a equipe do Ball Club é o 8º colocado, em 23 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e já soma 9 derrotas. O que nós temos de interessante: Ball Club marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio também bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já a equipe do Viking, fazendo uma ótima temporada, marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito no favoritismo do Viking.
Vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para o campeonato turco, o confronto entre o Antalyaspor versus Galatasaray às 13 horas, classificação dos dois. Galatasaray é o segundo colocado da competição, em 7 jogos ainda não perdeu, tem 6 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Antalyaspor, 10ª colocada, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O que nós temos de interessante? Antalyaspor marcou gol nas últimas 6 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10. Galatasaray marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10 partidas, inclusive ganhou o seu último jogo na Liga dos Campeões em cima do United jogando na Inglaterra. O mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, Galatasaray é muito favorito e com essa odd excelente eu vou entrar aqui na dupla chance para o Galatasaray neste confronto. Partindo agora aqui para Portugal, no confronto entre Braga versus Rio Ave às 14 horas. Classificação dos dois. Braga, quinto colocado da competição, em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Rio Ave, apenas a 16ª colocada, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e soma 4 derrotas. Nós temos de interessante. Braga marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 7 e o over 0,5 HT também bateu nas últimas 7 partidas. Já o Rio Ave sofreu gol nas últimas 6 partidas, não ganhou nas últimas 6 e mais de um gol e meio bateu nas últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Braga vai ganhar com tranquilidade, até por mais de um gol e meio. Vou entrar aqui na vitória seca para o Braga neste confronto. Ainda aqui em Portugal temos o confronto entre o Estoril versus Benfica, 16h30. Classificação dos dois. Benfica, segundo colocado, em 7 jogos tem 6 vitórias, apenas 1 derrota. Já a equipe do Estoril, na zona de rebaixamento, é o 17º colocado. Em 7 jogos tem apenas 1 vitória, empate e 5 derrotas. Nós temos de interessante. O Estoril marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 6 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Já o Benfica marcou gol em 8 das últimas 10 e o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas também. Para este confronto aqui, Benfica é muito favorito, não tem jeito. E a melhor odd para entrar aqui é a vitória seca para o Benfica neste confronto. E agora vamos aqui para a Romênia, confronto muito interessante entre o Botoșani versus FCSB às 15h30, classificação dos dois. FCSB é o líder da competição, em 11 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Já o Botoșani é o último colocado da competição, em 11 jogos ainda não venceu, soma 6 empates e 5 derrotas. Crescemos de interessante. Botoșani marcou gol nas últimas 7 partidas, não ganhou nas últimas 5. E ambas marcam sim e bateu nas últimas 5 partidas. Já o FCSB marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 6. E o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, com essa odd excelente, mesmo jogando fora de casa, eu vou entrar aqui na dupla chance para o FCSB neste confronto. Vamos agora aqui para a Bélgica, confronto entre o Anderlecht versus Midtjylland às 15h45. Classificação dos dois. Anderlecht, terceiro colocado da competição, em 9 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já a equipe do Midtjylland, 10º colocado, em 9 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nós temos de interessante. O Anderlecht marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 8, mais de um gol e meio bateu nas últimas 6. Já o Midtjylland, menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcou não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Anderlecht não irá perder, no máximo empatar. Vamos buscar aqui a dupla chance para o Anderlecht neste confronto. E vamos agora aqui de Brasileirão, temos confronto entre Vasco da Gama versus São Paulo às 18h30. Classificação dos dois. Tricolor, 10º colocado da competição, em 25 jogos ele já fez 31 gols, sofreu 27. A equipe do Vasco da Gama aqui na zona de rebaixamento voltou para a zona de rebaixamento na rodada anterior. Em 25 jogos fez 27 gols, sofreu 38. Das equipes over gols. Vasco da Gama marcou gol em 9 das últimas 10 partidas. Já o São Paulo também marcou gol nas últimas 9 partidas. O over 0,5 HT bateu nas últimas 6. Para este confronto aqui, duas equipes com ataques que fazem bastante gols. O São Paulo, que vem num momento muito over gols, vem sofrendo, mas vem fazendo também bastante gols. Quer entrar aqui no mais de 1,5 gols para esta partida. Ainda aqui pelo Brasileirão, jogaço entre Corinthians versus Flamengo às 21 horas. Classificação dos dois. Mengão é o 5º colocado da competição. Em 25 jogos tem 12 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.
Já o Timão, 13º colocado em 25 partidas, tem 7 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. E nós temos de interessante: Timão, menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10. Flamengo não perdeu em 8 das últimas 10 e menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 7 partidas. Flamengo, que agora só sobrou o Brasileirão para ele. Se ele quiser ainda sonhar com o título, ele precisa pontuar nessa rodada. E ainda o Timão, que vem de má fase, o Timão que acabou de ser eliminado da semifinal da Sul-Americana, acabou perdendo para o Fortaleza. Vem aqui de técnico novo, não vem num bom momento. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Mengão, mesmo jogando fora de casa. Acredito que ele não irá perder para o Corinthians neste confronto. E para fecharmos o dia, temos Major League Soccer, confronto entre o Atlanta United versus Columbus Crew, às 20h30. Classificação dos dois. Columbus é o 4º colocado da competição. Em 32 jogos ele já fez 64 gols e sofreu 44. Já a equipe do Atlanta United é o 6º colocado. Em 32 jogos fez 63 gols e sofreu 50. Duas equipes muito over gols. E nós temos de interessante: o Atlanta marcou gol nas últimas 9 partidas, o mais de gol e meio bateu nas últimas 10. Columbus marcou gol nas últimas 6 partidas e o mais de gol e meio bateu nas últimas 10 partidas também. Para este confronto, acredito muito que será jogo para gols. Vou entrar aqui no ambas marcam para esta partida. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!